Fala meus amigos, aqui J. Rodrigues do canal do J. Mais um vídeo para a gente começar a conversar e eu quero pedir para você que não é inscrito curtir aí o canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Ao final, se você gostar, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, comentem bastante, participem. E qual não é minha surpresa quando no dia 17 de maio, domingo agora passado, o prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, resolve voltar atrás em um dos seus decretos malucos, o decreto do rodízio da morte. Passou uma semana de rodízio, absurdo, um rodízio onde 50% dos carros não rodavam em São Paulo. Dia ímpar só rodava carro com placa final ímpar, dia par só rodava carro com placa final par. Isso em toda a cidade, 24 horas por dia. Depois de uma semana dessa loucura, o prefeito de São Paulo resolveu voltar atrás porque não estava dando resultados. E para falar sobre isso, eu preciso voltar ao assunto da decisão do STF a respeito das normas que prevalecem com relação ao combate ao coronavírus aqui no Brasil, quando eles decidiram que iria prevalecer no conflito de normas as decisões de estados e municípios sobre eventuais decisões federais. Eu queria falar com você um pouquinho sobre um assunto que você está ouvindo bastante na mídia aí, que é a competência. Você tem escutado bastante aí sobre competência comum, competência concorrente, e as pessoas não explicam direito o que é isso, e fica uma bagunça na cabeça das pessoas, né, na gente, e parece que muito pouca gente sabe o que está falando, na verdade. Eu acompanho alguns debates aí na TV, principalmente o grande debate da CNN, e ali são especialistas em direito, mas parece que o pessoal ou não conhece do assunto, quando vai falar sobre isso, ou passa por cima de algumas normas ali para fazer prevalecer a sua opinião, o que é bem complicado, e parece que o único que vai atrás de informação de verdade é teoricamente menos preparado, que é o menino Caio Coppola, que ele vai atrás da informação correta, ele estuda para falar sobre o assunto do momento, e eu tenho acompanhado aquele programa e às vezes eu participo também, eu discuto com eles lá, é meio ridículo, mas eu faço isso aí, participo da discussão com eles lá. Mas voltando à decisão do STF, que eu já dei minha opinião aqui, que foi completamente ilegal, inconstitucional, mas eu não consegui me aprofundar direito nos outros vídeos. E eu queria explicar para você no que eles se basearam para decidir o que eles decidiram, e o que é competência comum, o que é competência concorrente. Eles se basearam nos artigos 23 e 24 da Constituição Federal. E ali tem os dois termos. No artigo 23 diz que é competência comum entre a União, Estados e municípios trabalhar trabalhar em favor de, e aí tem uma lista ali de assuntos, entre eles saúde. Então é competência comum desses entes federados trabalhar em favor da saúde. Já no artigo 24 diz que é competência concorrente da União, Estados e municípios legislar sobre, aí tem vários assuntos, entre eles saúde. O que acontece aqui? Competência comum, no artigo 23, ele trata sobre atos administrativos. São, assim, ações em favor da saúde, trabalhar em favor da saúde, todos cooperando para o mesmo fim, e aí você tem uma ampla gama de atos que podem ser feitos, desde a lavagem de uma rua, a União construir um hospital federal, o Estado construir um hospital, o município construir um hospital, contratar pessoas. Aí tem um monte de coisa que pode ser feita, é bem abstrato, bem amplo. E aí não há limites, porque todos estão trabalhando para o mesmo objetivo. Esse é o artigo 23, que fala não sobre lei, fala sobre ato administrativo. Já o artigo 24, que fala sobre a competência concorrente, a coisa é bem diferente. Ali tem a palavra legislar. E aqui que está o grande X da questão.
Quando a gente fala em legislar, a gente está falando sobre leis, normas, decretos. Decretos entra aí. Decretos, que é o que estava sendo discutido lá na decisão do STF, não entra no artigo 23. Não é comum. É competência concorrente. Então, qual que é a grande X da questão ali? São 2 pontos. Primeiro é o seguinte. Tanto a União, como os estados, como os municípios, podem legislar sobre saúde, sem problema nenhum. Mas tem 2 pontos cruciais aqui que você precisa entender. O primeiro, a União vai se restringir a editar normas gerais, de abrangência nacional, sobre saúde. Os estados, dentro da sua competência, vai legislar sobre regras regionais no âmbito do seu estado. E os municípios vão legislar no âmbito do seu município, com eficácia local. Beleza? O outro ponto, que é o principal, e é aqui que o STF inverte tudo, diz respeito a conflito entre essas normas. Sempre que houver conflito entre essas normas, diz o artigo 30 da Constituição, prevalecerá a lei federal sobre os estados e sobre os municípios. E o estado, estando em conformidade com a lei federal, prevalecerá sobre o município. E é aí que o STF pega, inverte a ordem constitucional e coloca os estados e municípios para dominar, para mandar, para prevalecer, e a decisão do governo federal lá embaixo, sempre submissa à decisão dos governadores. Quando você inverte a ordem constitucional, você abre brecha para um monte de bagunça que está acontecendo. Então eu escuto o pessoal dizendo que o Brasil não tem comando. O Brasil não tem comando não é porque não se quer ter comando. É que quando você inverte a ordem constitucional, você cria espaço para terra de ninguém, para terra sem lei, para quem pode mais chora menos. Você escolhe o seu ditado aí, para balbúrdia, para bagunça, para anarquia, para tudo isso que a gente está vivendo aqui. E esse tipo de decisão abre espaço para esses decretos malucos que, particularmente, o prefeito de São Paulo tem editado. Ora, e para minha surpresa maior ainda, no mesmo dia, domingo, teve manifestações a favor do presidente, a favor da reabertura do comércio. E o que a mídia destacou durante o dia inteiro nos seus telejornais? O que os especialistas, entre aspas, da mídia se dedicaram, se debruçaram, colocaram toda a sua sapiência durante todo o domingo e repercutiu até na segunda-feira? Foi sobre os milhões e milhões de cidadãos paulistanos que foram jogados para se aglomerar em transporte público durante essa semana? Ou foi sobre a participação do presidente da República lá abanando para as pessoas que estavam lá na frente do Palácio do Planalto, como ele sempre faz? Abanando, discursou, talvez tenha cumprimentado algumas pessoas. Qual desses 2 assuntos prevaleceu? Claro que foi a irresponsabilidade do presidente da República, que atentou mais uma vez contra a democracia. Aí eu te pergunto, quantos milhões de pessoas foram contaminadas nessa semana por causa desse decreto desastroso, que eu não consigo classificar nem como irresponsável, eu classifico de outra forma, você pense aí, porque eu não vou dizer. Tá? Eu não posso dizer o que eu penso aqui, mas eu não consigo classificar como apenas irresponsável. Ah, foi uma medida que ele tentou acertar e acabou errando. Parabéns por ter voltado atrás. Eu não consigo classificar dessa forma. Quantos milhões se contaminaram nesse período e quantas vidas serão ceifadas por causa dessa atitude impensada? E aí o prefeito vem a público dizer que está voltando atrás porque não teve adesão do público. As pessoas não colaboraram. Ora, sabe qual que é o problema, senhor prefeito? É que tem gente que insiste em querer continuar sobrevivendo. Tem um povo chato aí que insiste em querer continuar trabalhando para levar sustento para sua família. Eles precisam trabalhar para não ver seu filho morrer de fome. É um povo chato que, se estivesse ficando em casa e morrendo de fome rapidamente,
talvez o seu trabalho seria poupado e você não precisaria vir a público dizer que o pessoal não está colaborando com as suas medidas. Fica aqui para você pensar. Onde nós estamos nos enfiando? Aonde nós vamos parar com esse tipo de atitude que a gente tem visto aí? Qual será o próximo passo?